A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos então dar início ao nosso momento de culto nessa noite de domingo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 1. Vamos ler todo o Salmo 1. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor, Salmo 1, a partir do verso 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém. Salmo de número 1, Salmo de Davi. Este que é o primeiro salmo de todos os 150 que encontramos aqui no livro de Salmos, irmãos. E este salmo se encontra nessa posição por ser considerado um prefácio de todo o livro de Salmo. Pois neste salmo aqui, irmãos, é possível encontrar apresentado o conteúdo de todos os outros salmos. Davi, através desse salmo, ele tem o desejo de nos ensinar o caminho para a bem-aventurança, um caminho para uma vida piedosa na presença do Senhor. Davi também, neste salmo, ele tem o desejo de exortar, nos exortar, acerca de uma destruição certa para os pecadores. Nós observamos neste salmo estas duas partes. A primeira parte, em que Davi está falando de uma vida com Deus, uma vida piedosa, uma vida de meditação na palavra do Senhor, uma vida de separação, E a segunda parte, em que Davi está fazendo um contraste entre a vida do ímpio, do pecador, que certamente irá para a destruição, e a vida daquele que é piedoso, temente ao Senhor, que é como uma árvore, plantada junto a ribeiros de águas, uma árvore que no tempo certo produz o seu fruto, enquanto o ímpio ele é como uma palha levada pelo vento. Então, aquele que busca o Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que é o justo, o piedoso, que nós encontramos muitas vezes sendo mencionado dessa forma durante os salmos, este é como aquela árvore, que as suas folhas não murcham, ela está plantada à margem do rio e no tempo certo ela vai produzir fruto e no tempo certo ela vai prosperar naquilo que ela faz. Então encontramos esse tema abordado aqui por Davi, que é um tema tão profundo, irmãos, e que fala tanto acerca da nossa vida, da vida cristã. Mas dentre tantos temas que Davi apresenta aqui neste salmo, eu quero destacar e eu gostaria de falar com os irmãos acerca desta porção que encontramos nesse salmo, irmãos, que é justamente o fato de Davi nos ensinar essa vida piedosa. E quando ele está ensinando essa vida piedosa, que é a vida do bem-aventurado, Davi fala de uma separação. Davi fala que esse bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Davi, ele começa a mostrar esse caminho para a bem-aventurança, fazendo uma separação. Essa separação feita por Davi, ela
tem pelo menos aqui 3 situações em que nós não podemos viver, né? Quando ele diz, não segue o conselho dos perversos, não segue o conselho dos ímpios, Davi está falando que o cristão, o crente, o piedoso, aquele que teme ao Senhor, não segue opiniões alheias, não segue opiniões do mundo, mas segue a direção do Espírito Santo, a direção do Senhor, a direção da sua palavra. Então, ele não vive seguindo opiniões alheias, mas sim seguindo a direção do Senhor. O segundo ponto é que ele fala, não se detém no caminho dos pecadores, né? Ou seja, Davi fala agora de uma vida prática, né? Primeiro, não segue opiniões alheias. Segundo, não segue uma vida dentro de práticas que são práticas que estão opostas àquilo que o Senhor já orientou, já deu diretrizes, já nos ensinou, já nos mostrou. Então, aqui Davi está saindo da teoria e indo para a prática. Não se detém no caminho, ou seja, agora a sua vida prática está de acordo com aquilo que ele tem aprendido, ouvindo a voz do Senhor, e isso através da sua palavra, aplicando na nossa vida hoje. E o terceiro aspecto aqui é que ele fala, não se junta à roda dos zombadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Agora Davi se refere ao fato de que tipo de companhia, que tipo de meio nós estamos inseridos. Então, não seguir opiniões alheias, não viver na prática, numa conduta que é condenada pelo Senhor, e agora não estar envolvido em companhias que são companhias de pessoas, que ele está falando aqui, que são zombadores, ou seja, escarnecedores, pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus e nem com o Senhor. Então Davi está falando de alguém que escolhe bem a sua companhia. Então, que tipo de opinião nós temos seguido? Então, que tipo de vida prática nós temos vivido? E que companhia nós temos estado em meio a que tipo de companhias? Davi diz, quem é o bem-aventurado? Que opinião você segue? Que vida prática você tem? E com quem você está se relacionando? São as 3 perguntas aqui que eu quero deixar para você hoje. Agora, que tipo de opinião? Que tipo de vida prática? E que tipo de companhia? Agora, o que é que Davi diz em seguida? Davi diz, pelo contrário, ou seja, em oposto a tudo isso, ele está dizendo, pelo contrário, esse bem-aventurado, essa pessoa que é feliz, que é piedosa, que é temente ao Senhor, ela tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, verso 2, ele vai responder o verso 1. Ele vai dizer assim, que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, bem-aventurado é aquele cuja opinião está na palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja vida prática está na palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja companhia é a companhia do Senhor. Irmãos, agora, o ponto mais importante, irmãos, que eu considero aqui nesses 2 versículos, para mim, está aqui no versículo 2, irmãos, porque o versículo 2 diz o seguinte, que bem-aventurado, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, não é só meditar, mas é ter prazer. Prazer na lei do Senhor. Prazer na opinião do Senhor. Prazer na vida prática com o Senhor. Prazer na companhia do Senhor.
no relacionamento com o Senhor. Prazer, irmãos. Esse é o ponto-chave, meus irmãos. Eu quero encerrar aqui essa pequena meditação, nessa abertura do culto, para fazer uma exortação para todos nós. Irmãos, a gente ouve algumas coisas, né? E, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: nós não podemos ser cristãos que vivem a opinião do mundo, que vivem a vida prática do mundo e que têm prazer em estar na companhia do mundo. Mas nós precisamos viver aquilo que o Senhor diz para nós. Irmãos, eu não gosto de falar desse assunto, mas eu vou tratar esse assunto aqui agora. Irmão, quanto tempo você fica numa sala de cinema assistindo um filme? Um filme aí de Hollywood, ele tem no mínimo 1 hora e 40 minutos. No mínimo. Tem filmes que vai para 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20 minutos. Os filmes da Marvel, por exemplo, quanto tempo de duração tem? Eu pergunto, quem é que está ali no cinema, incomodado, querendo ir embora e achando que aquele filme está demorando muito? Quem? Aí talvez você use o seguinte argumento: mas eu paguei o ingresso, eu tenho que ficar até o final, porque eu paguei o ingresso. Tem gente que usa esse argumento. Mas tem outros que ficam ali mesmo porque querem assistir o filme. Tem outros que no meio do filme se arrependem, né? Dizem assim: nossa, que filme ruim, mas eu paguei o ingresso, vou ficar até o final. E aí quando a gente fala de um culto a Deus, de um vídeo, que hoje a ferramenta que temos usado é essa. E quando falamos de um vídeo, de um culto a Deus, 1 hora de relógio é muito tempo. 1 hora de relógio é muito tempo. Sentar na frente da televisão para assistir um culto de louvor e adoração ao Senhor, 1 hora de relógio é muito tempo. Irmãos, avalie o teu coração. Avalie o desejo do teu coração. Qual é o teu prazer? Onde está o teu prazer? É na opinião do mundo? É na vida prática do mundo? É na companhia do mundo? Ou é na palavra de Deus? Na direção da palavra de Deus? É na vida prática com Deus? É na companhia do Senhor, irmãos? Porque uma das maneiras, das formas de estarmos em companhia do Senhor é quando nós estamos cultuando e adorando o nosso Deus. E agora, irmãos, a oportunidade que temos é de estar cultuando e adorando o nosso Deus dessa forma como temos feito. Então, quando você se reúne na sua casa, eu me reúno na minha casa, todos nós juntos como igreja, no mesmo horário, no mesmo momento, estamos ali adorando o nosso Senhor em espírito. Façamos isso em verdade também. Então eu quero exortar você. Me perdoe por prolongar muito essa abertura. Mas eu quero exortar você a avaliar teu coração e ver onde está o teu prazer. Aonde está o teu desejo. Você quer mais de Deus? Então você precisa buscar mais dele. De que forma? É no culto, é na leitura da Bíblia, é na oração, é na leitura de um bom livro. É assistindo um filme bom que fala do Senhor. É tudo isso, é todo esse conjunto. Mas, irmãos, valorize o culto a Deus. Valorize esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Tenha o seu prazer na opinião, na vida prática e na companhia do Senhor, através do seu Espírito, em nome de Jesus. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos iniciando esse momento de culto hoje e queremos orar, Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Peço a Ti, Senhor, fale ao coração do Teu povo nessa noite. Vem, Senhor, de maneira poderosa, penetrando no coração da Tua igreja.
nos despertando para o Senhor. Senhor Deus, nos perdoe pelas nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes trocamos a Tua presença por outros prazeres. Nos perdoe, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha nos purificando de todo mal, através do Teu sangue, Jesus, nos dando essa nova vida, nos dando esse prazer de estar com o Senhor na Tua presença, meditando na Sua palavra, contemplando ao Senhor. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Agora vamos louvar o nosso Deus, junto com os nossos irmãos. Louvemos ao Senhor. Sinto minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em Tuas promessas que são muito ricas e infalíveis pra Te valer, porque Te abate, ó minha alma, que Te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por Ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos Teus males salva e Te abençoa dos altos céus, porque Te abate, ó minha alma, e Te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas num dia alegre da Tua vinda. Se Cristo tardar, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque Te abate, ó Ti, minha alma, e Te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque Te abate,
minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafim, eu irei morar. Então me alegrarei
valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um
valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, irmãos? É bom louvar o nosso Deus e adorar o nosso Senhor. Tão bom poder sentir a presença dEle invadindo o nosso coração, entrando no nosso coração, tomando o nosso coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Que Ele seja sempre louvado e adorado pela igreja que pertence a Ele. Glórias ao Senhor. E agora, irmãos, eu quero convidar você a ter uma palavra de oração. Primeiro, eu quero orar junto com você. Mais uma vez, precisamos orar e clamar ao Senhor por toda essa situação que estamos vivendo. Então, feche teus olhos, ore junto comigo. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos nos colocando na Tua presença, Senhor, como Sua igreja. Queremos orar, Senhor. Queremos clamar, pedir ao Senhor. Pai Santo, cessa esta praga, Senhor, que tem assolado todo mundo. Cessa, meu Senhor, eu te peço. Nós te pedimos como Sua igreja. Senhor, queremos também orar e interceder por cada uma dessas vidas, Pai, que estão agora lutando nos hospitais. Enfermos, Pai, infectados pelo vírus e também em outras enfermidades diferentes. Nós queremos agora orar, interceder por essas vidas, clamando a Ti, Senhor, buscando na Tua face, buscando o Senhor, buscando a cura em Ti, a restauração em Ti para essas vidas. Senhor, todos os homens, Senhor, com certeza se sentem agora impotentes, porque entenderam, Pai, entenderam que todo o poder pertence a Ti. Por isso, Senhor, nós como igreja que sabemos disso, que sempre soubemos disso, clamamos a Ti, porque sabemos que Tu és poderoso e todo o poder pertence a Ti. O homem tem visto isso, Senhor. O homem está se humilhando, se rendendo, Senhor, crendo, confessando, tendo a certeza de um Deus poderoso que Tu és. E nós, como igreja, clamamos a Ti, porque, Senhor, não temos nenhum outro recurso, não temos ninguém para recorrer, somente o Senhor. Por isso viemos na Tua presença neste momento, clamando pela Tua ajuda, pelo Teu favor, pela cura, Senhor, dessas vidas, clamando a Ti para estender a Tua mão, para realizar milagres, maravilhas. Pai, nós clamamos a Ti. Nossa esperança, nossa confiança está no Senhor. Cremos em tudo que o Senhor pode fazer. E acima de tudo, Pai, também cremos no Teu propósito, no plano do Senhor, nos pensamentos do Senhor que são mais altos que os nossos. E cremos, Pai, que todas as coisas, exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Senhor, também oramos, pedindo ao Senhor, para que o Senhor faça com que o coração do Teu povo descanse em Ti, na certeza de que todas as decisões que o Senhor toma são, Senhor, para o bem, para o nosso bem, e são o melhor para todos nós. E nós cremos nisso, Senhor. Cremos sim e pedimos que o Senhor console, conforte, o Senhor traga alívio e paz ao coração de todos, Pai. Na certeza de que o Senhor está sim no comando, no controle de todas as coisas, nada foge ao Teu comando. Cremos nisso, Senhor. Por isso queremos agora colocar diante do Senhor a vida do Teu povo, da Tua igreja, colocar diante de Ti as famílias, rogando ao Senhor o Teu cuidado, Tua mão estendida, a Tua proteção, Pai. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, toma Teu povo em Tuas mãos, derrama a Tua graça, a Tua bênção, a Tua paz. Oramos também pedindo, Senhor, envia a provisão ao lar de cada um. Senhor, entra com providência na necessidade do Teu povo e estenda a Tua mão abençoando, Pai. É o que nós Te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos irmãos. Por fim, irmãos, ainda nesse tempo de oração, um momento que eu considero tão precioso, tem sido muito abençoador para mim e para minha família. É aquele tempo de oração que fazemos em família e nós vamos continuar fazendo. Amém?
Lembrando mais uma vez, lembra, vamos continuar orando pelas famílias. 2 famílias por semana, amém, irmãos? E vamos continuar nesta oração. Além da corrente de oração que iniciamos na quarta-feira, e nós vamos continuar. Não sei até quando, irmãos, mas vamos continuar. No seu horário, então, ore ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não separou um horário, faça isso, mande uma mensagem para mim, para que eu possa colocar você também ali no grupo, né? Vamos fazer tudo com ordem e com decência, porque isso agrada ao Senhor. E vamos fazer como igreja. Nós somos igreja, não somos, irmãos? Somos uma família, não é verdade? Vamos fazer juntos. Vamos aprender a fazer assim, juntos. Amém, meus irmãos? E agora vamos orar. Nós vamos ter mais uma vez um fundo musical. Mas esse fundo musical vai demorar um pouquinho mais. Porque eu quero pedir para você, para que cada um na sua família possa orar, um de cada vez, ok? Então você ora por um tema, seu marido, sua esposa por outro tema, seu filho, sua filha por outro tema, um de cada vez, amém? Vamos fazer isso então, em nome de Jesus, enquanto a gente ouve um fundo musical, amém.
Louvado seja o Senhor, irmãos, por esse tempo de oração que tivemos agora. E agora vamos ouvir uma palavra abençoada. Com certeza, eu creio que o Senhor vai falar no teu coração. E hoje, nosso irmão, pastor Luciano Neri, é o nosso convidado. E ele tem uma palavra para o seu coração. Vamos então ouvir a voz do Senhor através do nosso irmão, pastor Luciano Neri. Amém? Graça, paz e misericórdia a todos os irmãos amados da Igreja Batista Fonte das Águas. Irmãos, os irmãos sabem o carinho e o amor que eu tenho pelos irmãos. Muita saudade nesse tempo que não podemos estar juntos fisicamente. Mando um abraço do grupo Restauração. Já fizemos muitos encontros e jantar de casais. Tenho um amor especial por essa igreja, né? Conheço muitos irmãos de próximo, de estar junto. Nós estamos também trabalhando, dando aula aí, eu, o pastor Divando, o Perivaldo e outros. Então, nós temos um vínculo muito próximo com os irmãos. E agora nós estamos um pouco distante, né? Nós estamos por meios digitais, o meio virtual. Mas que Deus continue nos guardando, nos abençoando. Que Deus continue guardando e abençoando a vida do pastor Técio e de sua esposa, que está na linha de frente, trabalhando com as pessoas do coronavírus. Deus tem colocado no meu coração, nesses últimos tempos, uma palavra sobre amor, né? Então, nesse momento, eu queria falar um pouco de 3 tipos de amor. O amor ao próximo, o amor entre irmãos e o amor de unidade, que está lá em João, capítulo 17, versículo 26. Então vamos primeiro começar com o amor ao próximo. Mas antes de falar de todos os 3 amores, eu queria dar uma introdução falando do amor em si. Mas vamos ler os textos. Primeiro vamos abrir em Lucas capítulo 10, versículo 27. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos agora para João 13, versículo 34. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós vos ame uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 17, o versículo último, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes fareis conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos pelo teu amor. Senhor, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, que mesmo, Senhor, nos meios digitais que estamos usando, através da internet, que possamos sentir a unção do teu Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o amor é a nossa maior defesa de fé, né? O amor é a nossa maior defesa de fé. Nisto conhecerão que são meus discípulos, quando amares uns aos outros. O amor também é o maior de todos os mandamentos, né? Lucas 10, versículo 27, fala: ama a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. O amor é o cumprimento da lei, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 13, versículo 8 até 10, quem ama a Deus, ele não tem outros deuses, não faz imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão, não profana o seu dia. Quem ama ao próximo, honra o pai, honra a mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama, não cobiça. Isso são princípios de quem ama. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, lá em Timóteo,
que no final dos tempos serão homens amantes de si mesmos. Isso é a falta de amor. O amor é um checklist necessário. Todo ano eu faço um check-up na minha vida. Então o amor é um check-up espiritual. Você já colocou a sua vida diante de Deus, no plumo de Deus, para saber como é que você está? Você já fez um check-up para ver se a sua vida está balizada, está equilibrada no equilíbrio do amor ao próximo, do amor a Deus? Então, o amor é um check-up necessário. Eu preciso fazer uma avaliação. Como é que está meu nível de amor? Porque a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Mas só que nós achamos sempre, não, pastor Luciano, não, o meu amor não vai se esfriar. Quem vai esfriar é o amor do outro. Nunca é o meu, sempre é o do outro. Sempre a gente pensa, nós achamos assim. O amor é o oxigênio do reino de Deus. O que é oxigênio? O oxigênio você não consegue ver na natureza, mas nós necessitamos do oxigênio para viver. Um ser humano só consegue ficar 5 minutos sem respirar. Ele tem morte cerebral, ele começa a morrer. O oxigênio, nós inalamos, né, inspiramos o oxigênio, ele vai para os alvéolos pulmonares, e do pulmão ele faz aquela troca gasosa, troca o oxigênio pelo gás carbônico, e o oxigênio ele entra no sangue, e ele vai para todo o corpo. Então o amor, ele é o oxigênio do reino. Significa que sem amor nós não vivemos, sem amor não funciona a igreja, sem amor não existe nada, não existe vida. Jesus falou assim, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Nós precisamos de amar. Nós não conseguimos ver o oxigênio, mas a gente vê o sangue. O oxigênio ele está dentro do sangue. Nós sabemos o benefício do oxigênio e do sangue. O amor ele é a essência da vida cristã. O amor é a prova da maturidade cristã. Paulo, ele sempre falava de 3 coisas, os 3 atributos. Ele falava assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o amor. Então, o amor é uma prova da maturidade cristã. O amor é mais importante que conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 3, fala, o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. O amor ele traz edificação, mas o conhecimento ele ensoberbece. Quando você vê um professor de EBD, um pastor, ele só querer tem muito conhecimento, mas não tem amor, cuidado. A gente tem que ter cuidado, porque o amor ele tem que ter um equilíbrio entre o conhecimento e a prática. Eu só tenho conhecimento, não tenho prática, isso não é amor. O amor é visto pelas minhas atitudes, pelo que eu faço. O amor ele é mais importante do que dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 1 a 3. Línguas, profecias, sinais, tudo passa, mas o amor subsiste eternamente. O amor é mais importante do que a caridade e do que os mártires. Está lá em 1 Coríntios também, capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu der todos os meus bens e entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é a evidência de alguém que é salvo. Alguém que é salvo, irmão, tem que amar. Se eu não amo, como é que eu posso... O que é que a Bíblia fala em João, 1 João? 1 João é conhecida como a carta do amor. Aquele que ama o seu irmão passou da morte para a vida. Se eu amo meu irmão, então não estou mais em treva. Então uma evidência de que eu sou salvo é que eu amo. Quem não ama até agora está em trevas, também está lá em João. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus ele é amor. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, uma evidência de quem é salvo é o amor. O amor é a maior evidência de quem é salvo. Então, eu queria falar agora, eu falei que ia falar de 3 aspectos do amor, 3 graus de amor. O primeiro grau que eu queria falar é o amor ao próximo. Eu gostaria muito que você gravasse o que eu vou falar para você agora. O amor ao próximo, ele é universal. Amor ao próximo é universal.
o mandamento é tanto para os salvos, como para aqueles que não são salvos, aquele que não conhece o Senhor. O amor ao próximo é universal. O amor ao próximo é para o Brasil, o amor ao próximo é para o Japão, o amor ao próximo é para a China, é para a Índia, é para a Argentina. O amor ao próximo é para todo o mundo, para todos os países. O amor ao irmão, vamos chegar lá, é um nível diferente de amor. Lucas 10:27, amará o teu próximo como a si mesmo. É o requisito mínimo. A lei da atribuição, dos atributos, diz o seguinte, da retribuição, diz o seguinte: se alguém fizer algo bom para mim, eu retribuo com coisas boas. Isso é um axioma, é uma lei universal. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas a Bíblia fala para nós sempre plantarmos o amor. O apóstolo Paulo fala que não é para a gente retribuir o mal com o mal, mas nós temos que vencer o mal pelo bem. O primeiro grau do amor, e é o maior mandamento, é o amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo é o mínimo requisito da lei, né? A lei falava olho por olho e dente por dente. Jesus falou: não, ame aos teus inimigos. O amor ao próximo tem que amar os inimigos, tem que amar os amigos, tem que amar tudo. O amor ao próximo, ele é universal. Na Coreia, ainda não era dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Em 1907, a cristandade começou a estudar o livro de 1 João, e a história mostra que houve um grande avivamento lá, que as pessoas começaram a, em vez de odiar, começaram a amar, começou a honrar, começou a respeitar. Eles entenderam que o amor, ele faz crescer, o amor faz amadurecer, o amor era bem melhor amar do que odiar. Então houve um grande avivamento lá baseado no amor. E a segunda coisa do amor ao próximo é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer por ele o que eu quero que ele faça por mim. Muitas pessoas sabem que eu trabalho na Trans Salvador, e as pessoas falam: a indústria de multa, tantas coisas, e glória a Deus eu trabalho interno, é difícil eu trabalhar na rua. Mas o que eu vejo é que as pessoas estacionam em cima do passeio. Muitas vezes um cadeirante quer passar e não consegue passar, e aí a pessoa é autuada, o guincho leva o carro e a pessoa fica chateada. Será que se eu tivesse um parente, um irmão, até eu mesmo fosse um cadeirante, eu não ficaria chateado com alguém que colocou o carro no passeio? Ou quantas pessoas foram atropeladas por alguém que invadiu um semáforo? E aí a multa chega, a culpa não é minha, a culpa é da prefeitura, que é uma indústria de multa. Eu sei que, como todo sistema, existe erros, claro que lá também existe erro, mas a questão aqui não é. O amor ao próximo é eu querer para o meu próximo aquilo que eu quero para mim. Se eu não quero uma coisa ruim para mim, para os meus filhos, então não posso querer uma coisa ruim para o meu próximo, para alguém que está próximo de mim. O amor ao próximo, ele é diferente daquele amor lá de João capítulo 13. Um novo mandamento vos dou. Vamos falar disso lá na frente. O amor ao próximo, ele é universal, porque ele é independente de crença, independente de posição social. Você tem que amar o mendigo como tem que amar o empresário. Você tem que amar ao político. Você tem que amar ao seu presidente. Você tem que amar ao time, aos irmãos que estão no time de futebol do seu adversário. Então, o amor ao próximo, ele é universal, porque é independente da cor da pele, independente do cabelo se é liso, independente da cor dos seus olhos. O amor ao próximo, ele é para todos os seres humanos. Jesus falou em dar pão e dar água e dar roupa, por evidência que vão saber. Se lembra em Mateus 24? Ele falou assim: Senhor, quando foi que te vimos nus, demos pão, te demos alimento? E o Senhor falou: vinde bendito dos meus pais. É uma evidência de que somos ovelhas, no sentido dos salvos. Nós somos salvos, lá em Efésios, capítulo 2, fala que nós somos salvos pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas todo aquele que é salvo, ele faz boas obras.
É o que a palavra de Deus fala. João Batista diz que arrependimento pode ser evidenciado quando eu pego a minha comida e eu divido com quem precisa. Eu tenho 2 peças de roupa, eu dou uma a quem precisa. Isto é arrependimento. Os irmãos lembram lá em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, lá dos irmãos da Macedônia, quando o apóstolo Paulo ele vai pedir ajuda para Jerusalém. A Bíblia fala que a Macedônia estava passando por uma dificuldade muito grande e que eles não tinham recursos financeiros, mas eles, quando eles ouviram que Jerusalém precisava, e eles eram gentios, não eram judeus, eles pegaram, se sensibilizaram e eles pegaram o que tinha em casa e dividiu com Jerusalém. Eu tenho 1 quilo de feijão, eu divido. Eu tenho 1 quilo de arroz, eu divido. Eu tenho 1 quilo de farinha, eu divido. E o apóstolo Paulo fala, você lê em casa, lá em 2 Coríntios capítulo 8, que isto é amor. Então, o amor, irmãos, não é só uma coisa utopia, inalcançável. Não é uma coisa, um sentimento, aquela coisa, eu estou amando fulano. Não, o amor é uma ação. Viktor Frankl, ele é um psicólogo que ficou preso em um centro nazista e ele falou que a sobrevivência dele foi devido a ele parar de se automolestar, de se ter autopiedade dele mesmo, e ele começou a ajudar as pessoas. Ele parou lá no centro nazista e começou a ajudar as pessoas. Ele estava também sofrendo, ele estava também lá quase morrendo, mas ele saiu de lá vivo. Sabe por quê? Porque ele começou a ajudar as pessoas. Amor ao próximo como a si mesmo é dar sentido à existência. Como eu falei de Viktor Frankl, ele deu sentido à sua existência fazendo o quê? Ajudando aos outros. Irmãos, tem outro irmão chamado Jaime Uter. Ele diz que o amor não é o que sentimos, mas o amor é o que fazemos. Então, amor ao próximo é universal. Tanto faz se você é um cristão ou se você não é. Você precisa amar. Ame ao próximo, que é um mandamento universal, é um axioma. Ele é válido no mundo inteiro, no planeta inteiro. É uma lei que Deus criou e é válida. Ame ao próximo, mas como você ama a você mesmo. Ame ao próximo, mas não da boca para fora. Filhinhos, amemos, mas não de qualquer jeito, é com ação. O segundo grau que eu queria falar do amor é o que está lá em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35. O segundo grau do amor é um novo mandamento. Jesus fala assim: novo mandamento vos dou, nunca antes dado. Um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. Este amor de Jesus, 34 e 35, que o mundo ele vai nos conhecer como cristão quando nós amarmos uns aos outros. Então nós precisamos amar. Precisamos amar. Amor entre irmãos agora, como Jesus nos amou. O amor, como Cristo nos amou, é um mandamento novo. Como eu vos amei. Esse amor não tem limite. Esse amor não tem limite. É um amor sem limite, é um amor ilimitado. E muitas vezes, irmãos, a gente fica nos afastando do irmão. O irmão pegou muito pesado. É um amor que vai até as últimas consequências em favor da pessoa amada. Cristo deixou a sua glória, Cristo deixou o céu. Filipenses fala isso, que ele deixou a sua glória, deixou tudo e se esvaziou de tudo dele por amor a mim e a você, por amor. Eu vou dar algumas evidências desse tipo de amor. Primeira coisa, o amor ele é perseverante. O amor, como Cristo amou, ele é perseverante. Está lá em João capítulo 13, verso 1, que fala que Jesus, ele amou aos seus e amou até o fim. É um amor que persevera. Ele não desiste na primeira luta, na primeira adversidade, na primeira situação. Se lembra quando Pedro fala lá para os maridos amar as esposas como um vaso mais fraco? Para o marido não... Colossenses fala também para o marido não ficar amargurado com a esposa, angustiado com a esposa, mas para amar. Então muitos casamentos, muitas pessoas estão a desistir. O amor entre irmãos
é um amor que não desiste, ele persevera, amou os seus e amou até o fim. A pessoa é chata, a pessoa é enjoada, a pessoa é insuportável, mas se eu tenho o amor de Deus na minha vida e sei que Ele é irmão, eu tenho que amar até o fim. É um amor com perseverança, é um amor diferenciado. Philip Yancey fala em seu livro Maravilhosa Graça que não importa o que eu faça para que Deus me ame mais, e também não importa o que eu faça para que Deus me ame menos. Simplesmente Deus me ama, acabou. Ele não me ama mais, nem me ama menos. Eu posso fazer o que for, Deus me ama. Então ame ao seu irmão. Ame, ame e ame. Letra B. O amor, ou segundo, o amor, como amar os irmãos, né? É humilde. Em João 13 mesmo, depois você lê em casa, vê que Jesus ele pegou a bacia e a toalha e se abaixou e lavou os pés do discípulo como um servo. O amor, irmãos, ele desce do pedestal. Quem ama não sente diminuído ao pegar a bacia e a toalha. Irmão, Jesus venceu o mundo com a bacia e com a toalha. Jesus venceu o mundo com atitude de humildade. Nós precisamos ver isso em nós. Terceiro, o amor, ele serve até o inimigo, né? Abraham Lincoln, eu lembro que Abraham Lincoln, se você ler a história de Abraham Lincoln, na eleição dele, ele teve um oponente, um adversário muito difícil de enfrentar. Esse adversário ele humilhou muito Abraham Lincoln. Ele defamou Abraham Lincoln e foi muito difícil derrotá-lo e vencê-lo, esse adversário. E quando Abraham Lincoln venceu as eleições, ele pegou esse adversário e colocou como ministro da guerra. E aí as pessoas que tinham um relacionamento com ele perguntou: por que você colocou ele, que era seu inimigo, como ministro da guerra? E ele falou assim uma frase: a melhor maneira de vencer o inimigo é fazer dele um amigo. Quando Abraham Lincoln morreu, em 14 de abril de 1865, este homem, senhor, se eu não me engano o nome dele é Stênio, senhor Stênio, um negócio desse o nome, depois você procura aí. Ele fez um discurso eloquente e muito emocionado e falou que ele não conhecia um cidadão americano com mais hombridade do que Abraham Lincoln. E ele ficou muito emocionado com isso. Amar como Cristo nos amou, um novo mandamento vos dou, é um amor que nos inspira. Quer ver lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 16, fala: Cristo deu a sua vida por nós e agora devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Até é difícil falar isso, né, irmãos? Muitas vezes nós não queremos nem discipular o outro. Nós não queremos sair um dia de domingo à tarde, um dia de sábado, um dia de madrugada para ajudar um irmão. A gente ajuda 2, 3 vezes, não queremos mais ajudar o irmão. E aqui fala que 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós e agora devemos dar a nossa vida pelo outro irmão. Os crentes da Macedônia, outro exemplo, eles deram o seu melhor por Jerusalém. E eles eram gentios, não eram judeus. Vou contar uma história rapidamente de Sadhu Sundar Singh. Sundar Singh, ele era um discípulo dos Pés Sangrentos, né? Como era conhecido. Ele era indiano e um dia ele estava pregando o evangelho e muitas vezes ele atravessou lá lá na Índia tem um monte, né? Que ele atravessava andando, um monte cheio de gelo, esqueci o nome agora. E ele passando por esse monte, Himalaia, ele passando pelo Himalaia, ele falou que estava ele e um discípulo. E ele passando pelo Himalaia, viu uma pessoa jogada no chão, caída, pelo frio, né? Estava todo congelado de neve. E aí ele chegou, falou para o discípulo dele, falou assim: eu vou ajudar esse rapaz, essa pessoa. O discípulo dele falou: não, tá com muita neve, tá com muito frio, a gente vai ajudar, a gente vai morrer. E aí o discípulo dele, de Sadansan, ele saiu, foi na frente caminhando e ele pegou esse irmão, esse homem, e botou nas costas e começou a carregar ele. E o discípulo dele foi na frente. Passou-se algumas horas, chegando na frente, ele encontrou o discípulo dele caído no chão morto. E aí ele falou que
o que não deixou ele morrer foi porque ele pegou aquele homem, colocou nas costas e o sangue dele aqueceu, ele não morreu de frio. E aí nós podemos lembrar aqui de Gálatas capítulo 6, versículo 12, quando fala: levai as cargas um dos outros. Então ele fez isso, então ele ajudou, e isso ajudou a ele não morrer. Irmãos, nós falamos muitas coisas, falamos muito. O mundo escuta nosso discurso, mas não vê nossas ações. Nós precisamos não só amar de palavra, a gente é muito bom disso aqui, mas não tem ação. O mundo vai conhecer quem somos discípulos de Jesus quando nossa ortodoxia for boa. Quando a gente fala da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 3, fala que ela tinha uma boa ortodoxia, que é uma igreja que tinha uma boa palavra, que é uma igreja que confrontava os falsos apóstolos, mas é uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor, então não serve para nós. Segundo, a igreja de Coríntios, irmãos, será que o mundo vai conhecer a gente como a igreja de Coríntios? Uma igreja de dons, uma igreja que tinha revelação, uma igreja que tinha profecia, uma igreja que tinha tanta coisa, mas o apóstolo é uma igreja problemática, uma igreja que tinha prostituição. O que é que significa? Que dons não me dons não impedem de eu pecar. Então, lá tinha dons, mas tinha pecado. A gente vê isso. Então o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, quando chega no capítulo 12 ele fala dos dons, depois ele pula para o capítulo 14 ele fala dos dons, no 13 ele coloca tipo um sanduíche, pão no 12, fatia de pão no 12, sanduíche no 14 e no meio o pão, né, o recheio. Então Paulo está falando assim, ó, o que está faltando na igreja de Coríntios é amor. O problema de vocês é amor. É uma igreja que tem tudo, mas falta amor. Se eu tenho tudo, mas não tenho amor, eu não tenho nada. Por isso que ele fala: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é amor. Amor é sinônimo de maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Irmão, nós queremos ser conhecidos e precisamos ser conhecidos como a igreja da Macedônia que ajudou os irmãos de Jerusalém. E a terceira e última, para não me alongar, já estou me alongando, o terceiro grau do amor, que é o amor unificado. Quando Jesus fala lá em João 17, 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Este é o amor da Trindade. Como o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito ama o Pai e o Filho. No Antigo Testamento, o Pai fazia milagres e maravilhas. No Novo Testamento, o Filho faz milagres e maravilhas. E hoje, o Espírito faz milagres e maravilhas. Nenhum tem ciúme do outro, nenhum é maior do que o outro. Isso é o amor triunitário. É por isso que o Senhor fala que nós precisamos amar como eles se amam em unidade. É uma triunidade. Eles são juntos e misturados. Eles são uma pessoa, né? São três. É a triunidade de Deus. Jesus quer que sejamos um, assim como o Pai e o Filho e o Espírito, eles são um. Ele quer que sejamos um, sem discordância, sem ciúme, sem achar um superior do que o outro. Esse é o amor da Trindade, porque vão conhecer que somos discípulos do Senhor quando amarmos uns aos outros. Irmãos, eu não sou cozinheiro, minha esposa é chefe de cozinha, mas eu poderia fazer duas ilustrações aqui para nós encerrarmos essa palavra. Primeira nós queremos fazer um purê de batata. Então eu pego as batatas, descasco, é isso? E eu pego e coloco na panela para cozinhar a batata tudo. E aí eu pego essa batata, ali tem união. As batatas estão unidas, mas só que não tem unidade. Então como é que tem unidade? Quando eu pego essas batatas todas junto e começo a amassar, a pilar, a bater, e ali tem unidade. É assim essa unidade que Cristo fala. Quando o mundo vai ver que somos um, quando amarmos uns aos outros, como vivemos em unidade. Esse é o maior nível do amor. O amor ao próximo, irmãos, ele é universal. O amor entre irmãos, ele é espiritual. Quando você vê uma pessoa espiritual, santa, é uma pessoa cheia de amor.
Se existe um termômetro para medir a sua espiritualidade, aquele que mais ama é aquele que tem mais cheio do Espírito. O que mais ama é o mais espiritual. Então, Deus não trabalha com união, uma panela cheia de batata. Deus trabalha com unidade. É purê. É todo mundo junto e misturado. Não dá para dizer quem é quem. Todo mundo misturado. A segunda coisa, irmãos, eu queria falar aqui é outra história interessante. 2 irmãos tinham feito uma grande colheita. Eles eram agricultores. E um era casado e tinha filhos. E o outro era solteiro. E os 2 trabalhavam na fazenda, mas em lavoura diferente. E aí o irmão solteiro falou assim: rapaz, meu irmão é casado, meu irmão tem filho, e eu sou solteiro, não tenho nada, e preciso ajudar meu irmão. E aí, de madrugada, ele pegava um saco da colheita dele e levava para o celeiro do irmão. E o irmão chegou, pensou com ele mesmo: rapaz, eu sou casado, sou estabilizado, vou ajudar meu irmão. E de madrugada também, os irmãos, esse casado, levava para o celeiro do irmão. E ficaram dias fazendo isso, um levando para o celeiro do outro para ajudar um ao outro. E chegou um grande dia que eles 2 se encontraram. E quando eles se encontraram, eles começaram a chorar. E começaram a falar por que fez isso. E falaram que um queria ajudar o outro. Sabe o que é isso? Isso é amor. Isso é a maior e mais íntegra revelação do amor. Que possamos amar uns aos outros. O amor, irmãos, ele é muito falado nas igrejas. O amor, ele é muito pregado nas igrejas, mas ele é pouco evidenciado. O amor é muito falado, o amor é muito pregado, o amor, ele é muito sentido. Fala assim: eu estou sentindo um arrepio, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, muita emoção, mas ele é pouco, muito pouco praticado. Que possamos praticar os níveis de amor, que possamos amar ao próximo, que possamos amar aos irmãos e que possamos ter esse amor da triunidade, esse amor que Cristo tem em Deus, que Deus tem em Cristo. E esse elo de amor é o espírito da realidade espiritual. Que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos abençoando e que o vínculo da perfeição é o amor, que possamos amar uns aos outros. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, abençoe o pastor Técio, continue dando sabedoria ao servo do Senhor e que Deus nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra tão preciosa que falou no nosso coração. Eu creio que nessa noite você foi muito abençoado. Que o Senhor continue falando ao teu coração também nos próximos dias que virão. Que Deus, o Senhor, possa estender a sua mão, tocando na sua vida e também na sua família. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite? Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor, graças te damos por esse tempo tão precioso que passamos aqui na tua presença. E agora, meu Senhor, nós oramos, pedindo ao Senhor, vai à nossa frente em cada um desses dias que virão, Pai Santo. Guarda-nos, livra-nos do mal. Guarda a nossa família, Senhor. Protege aqueles entes queridos que precisam, Senhor, sair para trabalhar, que precisam muitas vezes estar saindo para resolver situações necessárias. Guarda, livra do mal, Senhor. Protege o teu povo. É o que nós te pedimos nessa hora, meu Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada uma de nossas famílias e também com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Teu reino é sempre eterno, amado em miséria.